Bom dia novamente, aqui é o segundo bloco desse workshop Água, Saúde e Resiliência. Nesse segundo bloco, nós vamos dar destaques à parceria entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Warwick, na Inglaterra, onde, paralelamente, essa semana, teve uma missão promovida pela FAPESP, coordenada pela minha pessoa, onde pesquisadores, professores e alunos de doutorado da USP visitaram o Reino Unido. Então, o que, pela questão do tempo, o nosso colega da Universidade de Warwick, professor João Porto de Albuquerque, fez uma síntese desse workshop, e também com um histórico. Então, eu vou passar rapidamente os antecedentes de nossa parceria, através de um PAM Prime, através de projetos anteriores, que iniciaram em 2016, 2017, trabalhos interdisciplinares. Aqui são várias fotos, nós trabalhando na Universidade de Warwick, aqui Universidade de Warwick, aqui com o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, onde eu também participei como coordenador, e isso foi uma etapa, um warm-up. Nessa colaboração, o que nós identificamos nos últimos 2 anos, que havia um nicho de oportunidades interdisciplinar muito grande ao redor da temática de água, saneamento. E água relacionada com a resiliência, especialmente urbana, periurbana, e a saúde. E quando colocamos isso dentro das discussões, sempre aparecia aqui no Brasil, lá no Reino Unido. E aparecia também no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Mudanças Climáticas, onde Elizabeth e Bruno participam comigo e outros de várias subcomponentes. Eles participam da subcomponente de saúde, nós participamos na segurança hídrica. Então, o que a gente trouxe novos projetos, a FAPESP, assim como o Sprint, Warwick, USP, Oxford, nós tivemos um Sprint Warwick, USP. A primeira missão, ano passado, de Warwick no Brasil. Aqui é uma foto. E aqui o destaque, e o nosso contexto que a Elizabeth colocava, que a Leila colocava, que o Bruno, Márcio ontem também, Nick, que nós estamos com esse novo desafio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí o que acontece? São vários, e nós tentamos pegar alguns. Então, o básico nosso é água e saneamento. É nosso viés, nossa vocação no nosso programa. Eduardo, Gudro, Leila, e a maioria dos alunos aqui. Então, esse número 6. Mas também nós temos cidades, temos saúde e bem-estar humano, e aí tem a relação, e com uma conotação de planejamento. Todas as discussões em aberto, as respostas que ficam em aberto, ficou claro no bloco anterior, estão em aberto por quê? Porque há muito ainda para ser feito. Isso significa planejamento. E, obviamente, na discussão, isso salta. Então, aqui algumas fotos dessa semana, que eles participaram. Aqui temos o José Cuminato, diretor responsável de um CEPID, os projetos maiores da FAPESP, são o CEPID, do Centro de Matemáticas Aplicadas à Indústria. Ele participou pelo CEPID, da comitiva. O professor Eber, que é da equipe do Sprint pela UFSCar, o professor João Porto, professor de Warwick, professor Alexandre Delben, do ICMC, doutoranda Lívia, do ICMC, doutorando do ICMC Sidigley, e acho que a Maria Clara tirou a foto aqui, porque está aqui a Maria Clara, visitando, fazendo workshop. Um destaque foi a visita ao Alan Turing Institute, que é um novo instituto, onde há toda uma gestão de dados para inovação. É uma questão que está sendo levada muito a sério. O Reino Unido está colocando muito dinheiro na inovação, como a FAPESP também nos PIPs, que está promovendo. E os próximos passos é manter o intercâmbio de alunos e estudantes e co-supervisões,
através do CEPIT-CMI, a mobilidade. De fato, nós já temos um MOU em andamento, como tem um MOU Oxford e USP, que coordena Eduardo, e mais publicações, e seguir mais dentro de um eixo temático, né? Dentre eles, algumas oportunidades de financiamento. Estamos discutindo desde ontem. O Belmont Forum tem várias opções, abertos as chamadas. Reino Unido, Estados Unidos, Brasil e mais outros países formam parte do Belmont Forum, né? E, obviamente, outras linhas de financiamento, GCRF aqui, e The Wellcome Trust, que é uma nova que eu não estava acompanhando. Não é excludente, ou seja, nós podemos ter mais de uma instituição britânica. Então, a Universidade de Oxford é completamente bem-vinda a participar dessa discussão, tá? E, obviamente, SAI, Fiocruz e outras instituições, inclusive o Instituto Internacional de Ecologia, ele não está aqui, mas provavelmente poderá aparecer em qualquer momento, e Prefeitura Municipal, professor Tundice, que está numa reunião importante com a CETESB nesse momento, né? Então, o que nós estamos fazendo? Preparando algumas modelagens, algumas apresentações ligadas mais à questão de poluição difusa e geração de enchentes, mapas de risco, monitoramento de enchentes, através de dados heterogêneos, aqui especialmente incorporando a componente humana. Hoje todo mundo tem celular, então ter um celular significa mais uma alternativa de monitoramento, né? Como incorporar isso, né? A parte da qualidade dos dados e da incerteza na análise espaço-temporal desses observatórios, desses dados gerados com a população, né? Você passa por um lixão, vê uma coisa que acha que é importante, manda para um sistema, o sistema processa e incorpora dentro de uma grande tela Big Data, onde você aprimora a tomada de decisão, né? Mapeamento de processos de tomada de decisão, isso é interessante para a questão de alertas e resiliência, seja em tempo real, seja em médio prazo. A implementação de análise de governança para políticas de DRR, significa Disaster Risk Reduction, ou seja, redução de riscos de desastres, e tomada de decisão multicriterial para a governança do risco de inundações urbanas, analisando custo e benefício, como selecionar e como identificar, como priorizar. Isso aqui é mais de curto prazo, isso foi já analisado essa semana. De longo prazo, assimilação de dados heterogêneos de várias fontes, previsão, forecast, dados de radar, dados de cidadãos e ou também de social media. Mapeamento de enchentes, vocês veem que a componente aqui de poluição, a componente de contaminação que não está no esgoto doméstico passa a ser relevante, pelo que discutíamos antes. Análise participativa e redes de saúde, a questão do agente comunitário de saúde, redes de emergência e de cuidado, uma coisa que foi aqui, está sendo discutida aos pouquinhos, mas ele é fundamental para monitoramento. O Elizabeth colocou essa questão extremamente importante, na Leishmaniose, as áreas úmidas brasileiras estão em uma situação de mudança e, obviamente, o Estado não dá conta da fiscalização. Então, eu acho que está na cara que nós temos que partir para um novo contexto de engajar o cidadão dentro do monitoramento responsável para a utilidade pública. Isso é óbvio, não é porque todos tenhamos celular, sino que é óbvio que nós não temos a capacidade de gerar tanto fiscais para tanto esgoto, para tanto lixiviado, para tanta falta de planejamento. Então, mais ou menos, essa é a síntese aí desses 5 dias que essa missão trabalhou no Reino Unido e que eu estou trazendo aqui para compartilhar com vocês. Então, dessa maneira, se cumpre aí o que tínhamos colocado no programa. Vendo um pouco também o relógio, a gente também agora abre
justamente para retomar como que foi no primeiro bloco, um blocão, um baita bloco de rua. A gente pulou e não cansou de pular. Agora vem um bloquinho, e agora vem de novo a reflexão, aquele desfile do sábado depois do carnaval. Os blocos que foram agraciados na primeira turma, os blocos ganhadores. Bom, então a gente abre que chamo aqui o Eduardo para moderar. Ele é coordenador do Sprint, coordenador do MOU com o Reino Unido. Eu também gostaria de... Bom, a mesa aqui já é circular, não vou estar chamando e trazendo, mas eu acho que gostaríamos de que todos tivessem alguns comentários. Pode ser em inglês, em português, mas haver uma reflexão. Pediria para a Marina, ser a nossa relatora, já pedi um aplauso aí para o trabalho dela. Sem ele, sem Felipe, isso aqui não existe. E sem Júnior e sem Marcelo. Agora, pediria que, se houver alguma confusão, uma coisa que não fica clara na explicação, você levante a mão e a gente repita a resposta. Porque tudo isso que vai ser escrito agora, falado agora, vai dentro de uma visão de projetos, novas propostas, pedidos de financiamento, grants, research grants, proposals. E, obviamente, isso está no streaming, o que pode ser falado, você fala, o que pode ser falado depois, você fala depois. Nós temos um almoço que tem que sair por volta de 15 para meio-dia. Então, nós temos uns 25, 30 minutos de plenária para depois fechar e ir para o almoço, porque eles têm táxi. Vou passar para Eduardo. Obrigado. Bom, eu só queria fazer um comentário. Dois comentários. Um, se vocês prestaram atenção aqui nessa apresentação de Warwick, vocês viram que tem bastante matemático. A minha mensagem é de que nós, engenheiros, precisamos não ter medo da matemática. Tá? Os engenheiros ambientais fogem da matemática que nem o diabo foge da cruz. Pelo amor de Deus, isso a gente tem que acabar. Né? Estamos fazendo engenharia. E isso acho que é importante, porque senão nós vamos ficar na eterna dependência de matemáticos e físicos, que muitas vezes não têm o entendimento ambiental que nós temos. E aí fica um gap entre a engenharia e a matemática. Então, a gente não pode ter medo disso, não. Infelizmente, eu não sei tanta matemática quanto eu gostaria de saber. Eu não sou bem dotado para isso. Mas procurei fazer muita coisa. Outra coisa é que quem prestou atenção nas aulas que o professor Hankins apresentou no começo da semana, quem estava aqui, viu que existem agora, a gente está numa fase de estudos de tratamento de esgoto, águas de abastecimento, em que se combina muita coisa do biológico com a volta do físico-químico. Né? Se a gente olhar um pouco historicamente, se pensou muito em processos físico-químicos, né? Com a descoberta ou invenção dos processos biológicos, são muito mais baratos, né? Mas agora a gente está chegando nesses poluentes traço, né? Que são hormônios ou disruptores hormônicos, de hormônios, esses traços de agrotóxicos, etc., né? Que a gente não consegue mais remover por processo biológico. Então, é importante a gente começar a pensar, né, em mudanças de paradigma de pesquisa de processos de tratamento de esgoto, né? E estudar de novo um pouco mais também a química desses processos para a gente fugir de absorção, porque absorção você só transfere esgoto de uma fase para outra, você transfere do líquido para a fase sólida e fica depois com aquele abacaxi do carvão. Então, eu acho que esses dois aspectos assim que eu queria chamar a atenção e abrir agora para as perguntas.
Nós temos 2 microfones aqui. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dinâmica. Vamos passar o microfone, aí todo mundo fala, tá bom? Bom dia. Aqueles que não estavam ontem, aqui eu sou o professor Márcio Giacomoni, trabalho na Universidade do Texas, San Antonio. Eu queria fazer um comentário, uma espécie de provocação ao Mário. Por isso que a gente está na academia, para provocar um ao outro, trocar ideias, de uma forma, obviamente, respeitosa. Então. Mas eu queria só compartilhar a minha experiência, obviamente sou brasileiro, fiz mestrado aqui, trabalhei 3 anos na consultoria, trabalhando com vários problemas que foram relatados hoje, né, como o controle de perdas, a questão da falta de saneamento em muitos municípios e drenagem. E, ao chegar nos Estados Unidos, uma coisa que me chamou muito a atenção é a dinâmica que existe entre a iniciativa privada, o poder público e a academia. A sociedade americana tem por característica um terceiro setor muito forte. As sociedades civis e organizações não governamentais de não fins lucrativos têm um papel muito importante, não só na área ambiental, mas na área social, área econômica, em vários setores da sociedade em si. Então, o meu ponto, Maria, é no sentido de que tu comentaste que em Brasília foi, há 2 semanas atrás, se não me engano, publicado um novo Política Nacional de... Um marco legal. Exatamente. Se a gente fala isso lá nos Estados Unidos, as pessoas vão ficar horrorizadas, porque o americano tem pavor do governo federal. Eles têm por uma cultura histórica de formação de que o governo federal muitas vezes só cria problemas e não ajuda nas questões locais, né? Obviamente isso eu não concordo com essa percepção. Eu acho que o governo federal tem a sua participação em políticas de âmbito nacional, mas muitas vezes os problemas de recursos hídricos são problemas locais e são as comunidades locais que vão resolver esses problemas, né? Então, ficou claro quando eu cheguei nos Estados Unidos que a academia participa na formulação de conhecimento, mas não é a academia que transfere esse conhecimento diretamente para a resolução dos problemas, né? Existe uma interface muito grande entre a academia e a indústria. A formação de novas empresas, a gente está sempre falando para os alunos lá, e as instituições e a universidade têm mecanismos para auxiliar alunos como vocês, que vão estar formando daqui uns dias, de abrirem suas próprias empresas para vir prestar serviços, não só para o mercado privado, mas também para entidades públicas, né, que possam vir a... Então, essa integração entre indústria, a academia e setor público é um pouco diferente e bastante descentralizada, né, com uma grande participação, de novo, de organismos da sociedade civil. O meu segundo projeto de pesquisa, aquele primeiro que eu apresentei ontem, eu só consegui o financiamento para conseguir aquele projeto, porque existia aquele órgão de membros da comunidade preocupados com a contaminação do aquífero, que fizeram pressão junto ao poder local para que a gente iniciasse essa pesquisa. Se não fosse eles, eu não teria feito, né? Então, deixo essa mensagem, essa mensagem para que a gente não fique só questionando a falta de políticas de nível federal, apesar que eu entendo que no Pacto Federativo Brasileiro a maioria dos recursos estão em Brasília e não nos municípios, né? Infelizmente, eu acho que o ideal seria um reverso. Mas cabe a vocês, novos engenheiros, pessoas que estão saindo daqui com ideias novas, de realmente empreenderem e trabalharem nesses problemas locais junto com o poder público e que precisa da ajuda de vocês. Obrigado. Só seguindo o que ele falou,
nós estamos... Porque a Fiocruz ela não é propriamente uma academia, né? Nós somos um órgão de saúde pública, federal, que faz pesquisa e trabalha para o Sistema Único de Saúde. Então, o que a gente produz, a nossa pesquisa, muitas vezes são apresentados sob a forma de relatórios para as instâncias governamentais em diferentes esferas, municipal, estadual e federal. Só que esse novo marco legal da Lei da Inovação, ele não é um entrave, muito ao contrário, ele abriu e regulou como a gente, enquanto um órgão público, pode fazer a parceria com a empresa privada. Então, nós já montamos um setor lá dentro da Fiocruz encarregado já esmiuçou a lei toda, nós temos um órgão da Procuradoria do Governo lá dentro. Então, nós estamos começando já a fazer contatos com empresas privadas. Então, assim, não está centralizado no governo, ele apenas normatizou e nos está dando a liberdade de, assim, olha, ou que seja, eu que não vou te dar, você tem a liberdade de fazer a parceria. Então, a gente tem expertise, a gente tem o serviço, e então a gente vai se associar a uma empresa privada, entendendo? Nessa lógica, mais ou menos, que funciona um pouco diferente do que você está falando. E eu acho, então, Mediondo, que, assim, nessa perspectiva de que a gente precisa de recursos financeiros, né, não só os editais, esse edital que a gente ontem discutiu e que é importante, mas pensar na parceria público-privada, que eu acho que a sociedade civil, e aí representado pela empresa privada, eles têm um poder de barganha, de pressão grande, e aí não importa o país, o resultado é o mesmo. Então, vamos fazer uma síntese para também a gente não pegar. Do que foi falado aqui por Márcio e trabalhado por Elizabeth, viu, Marina? Você está tomando nota? Eu também estou representando o CEPID, eu sou pesquisadora associada ao CEPID, e esse CEPID é matemática aplicada para a indústria, e um dos objetivos é promover que os jovens talentos se adiram a novas startups, ou spin-off, ou empresas de base tecnológica, justamente na área de inovação. O Nick tem uma experiência, estávamos falando 2 dias atrás, fantástica. Como professor universitário, também está trabalhando essa questão da inovação, como empreendedor também. Então, o CEPID, que está sediado aqui na USP, são vários centros no país, ele abraça isso. Então, se vocês tiverem essas sugestões, então, estou falando em nome do Cominato, do Alexandre, que estavam aí nas fotos, nós estamos ávidos. E, aliás, esse workshop saiu de uma recomendação do último CEPID, da última reunião, há 2 meses atrás, com prefeitura. Estava o Marquesim, estava a Leila, estava a prefeitura. Então, eu acho que esse primeiro bloco de debate, eu acho que isso é um encaminhamento, é uma coisa que nós não temos muita experiência, você falou muito bem, vocês têm saber, mas nós precisamos promover, e esse é o debate para isso. Então, nós deixamos isso como uma assinatura pendente. Agora, a mesa vai passar, então, a palavra para um empreendedor da academia, an entrepreneurship, professor Nicholas Peter Hankins. So I'm going to switch to English because no falo português. Hablo muy bien español, pero... Is it easier? No, I'll do it in English. Okay, I'll. Or should I even sit here? Of course. I give you Yeah. Okay. So hello to the external people. Do we have Warwick on the line? Or the people from Warwick, are they listening? No, not yet. Okay. So I think we've had some very interesting discussions here, but there's been 2 nexus, I don't know what's the plural, nexi maybe,
that have appeared again and again in the discussion. One is water, energy, food, and today we've heard about water, health, and resilience. And it seems that in both cases, the thing that sits in the middle is global climate change, because that's going to affect all of these issues. So I was thinking in particular, we heard about, we call it black fever in English, as one of the variations. I think it comes from a Hindi word, because the first cases were over in India. But with global climate change, you're going to see maybe a worsening of this condition, disease. But we'll also have water stress, and with more surface water and more irrigation, you're going to see more of the disease as well. So they're really caught in a sort of vicious circle. And you know, I don't know the solution in your case. It may be better medicines. I think it can be treated if it's caught early enough. But this is the problem we face, that all of these issues are linked very closely. So water, energy, and food. And if global climate change is going to get worse, then we have to find solutions where all of these things are balanced. Now, I've spoken to you in the last few days about some of my research interests, particularly water reuse and desalination. And there's also, if you look at, let's say, the UK water industry, which I'm most familiar with, it hasn't really changed very much in 100 years. And you have to ask yourself, why is that the case? Well, I guess climate change hasn't really struck in yet. It's starting to hit in, but there's another reason, which I think is that what we had was fine. It used to work, and it's no longer working because we have increasing pressures on water demand, and we have changes in water quality requirements, and now we have emerging contaminants. So you start to see the problems of, I think there was mention about pharmaceutical compounds, microcontaminants, and I'm afraid that the traditional methods of water treatment, whether it was coagulation, flocculation, or activated sludge, just don't work anymore. So we're going to need a new generation of technologies which can deliver all of this in a sustainable and effective way. I think as of yet, membrane technology hasn't had a very big impact. It has some impact in the UK, but I see very low impact in Brazil. And I think there is some future scope for this. But I think what will have to happen is legislation will have to change to look at these priority pollutants, because at the moment I understand that you're hitting all the targets because there isn't any targets, right? That's more or less the case. But they're going to be very serious health concerns if you think about endocrine disrupting compounds which are affecting the fish and other animals. So we will have to basically change the law, and changing the law may be the only way. So another question I've been asked very often in this meeting is, we have the technology, you're talking about technology which we already have, so why are we not using it in Brazil? And I don't have a direct answer to that question, but I think it has to do with will, that you have to want to change things, you have to make a change in the law and the legislation. That's the first step. So it starts with the politicians, and of course, as we know, politicians think in very short term. We have a change of government every 4 or 5 years. So now we have, people, we have a new, well, not new, you have a new president in Brazil who I understand is a little bit right of center. And he has very different ideas from the previous incumbent. And of course, there's that guy in the White House who also has very different ideas. So all of these things, change things very quickly, and that's not really the way we can work as scientists or engineers. We have to plan for the long term. We need some kind of stability. So I think at heart there are a lot of issues which are political, which I can't give easy answers to. But I think that some of the things I've spoken of over the last 2 days, particularly in water reuse and even desalination. So I've had discussions in the past about how desalination may work in Brazil. I don't think there's a big uptake of it yet, but you do have, they talk about Brazil being a crab population. Most of you guys live near the coast. So one way or the other, you have a very large water source near to you. The problem is, I think, that you have this very quick rise in altitude near to the coast, which means very big pumping costs. But nevertheless, desalination is working in other very sort of dry countries, particularly in the Gulf region, the Middle East, and places like that. So I think there may be some future in terms of desalination, particularly if you get into severe water crises. But
I feel that water reuse is the future, water reuse and conservation. We have to think more carefully about how we use water because we waste it. In Australia, I mentioned they even have two streams. They have a stream for potable water. They have one which is non-potable, which is used for cleaning and for washing purposes, and maybe that's the way we should go. But we also have to educate ourselves about the way we use water. We can't use 200 litres a day or whatever the average is. It's just too much. So that's one issue, is on the feed side. And then on the waste side, we have to reuse it, we have to recycle it. And that has to be done in an efficient and healthy and safe way. So I think some of these new emerging technologies I mentioned, the membrane bioreactors and the colloidal treatments and so on, could play a big part. Maybe not the only answer, the only part, but I think that what we have at the moment isn't going to work because we have these severe problems which are caused really by climate change and changes in patterns of life and the use of new types of medicines and so on and so forth. So I think, well, I can say that. Leila, você quer? Não. Eu gostaria só de ressaltar que, além dessa linha que nós temos participado de workshops, como, por exemplo, agora aqui, né, se nós pudéssemos integrar mais ainda, mais pessoas, como órgãos reguladores, como CETESB, exato, essa troca de experiências com maior número de pessoas, eu penso que nós poderíamos, naquela tua pergunta, talvez, né, termos um caminho mais... quanto mais pessoas, dos dirigentes, dos órgãos, seria interessante essa troca de experiências com as pessoas que são os responsáveis, né? E um outro lado, só que eu gostaria de deixar aqui para vocês, é que nós, como autarquia, temos essa preocupação também que o professor Mário falou, de engajar o cidadão. E como fazer isso? Nós fazemos com crianças. Eu não sei quantos de vocês sabem, a gente tem um projeto, não temos dinheiro, não temos pessoas, são as próprias pessoas que trabalham nas estações. Só para vocês saberem, no ano passado, a gente atendeu 2.800 crianças de São Carlos. Todas as escolas particulares e escolas do município fizemos. Então, vendo a possibilidade de criarmos cidadãos conscientes, não é da minha área isso, como vocês sabem, eu fiz pós-graduação aqui, tal, não é da minha área, mas eu fui dar uma estudada em educação. Procurei lá o IMIT, lá, que tá o pessoal da educação moderna, como vai ser. Estudei um pouco quais serão os 4 pilares da educação moderna e me arrisquei a fazer um projeto de educação ambiental e enviei para a FEIDRO. Pedindo dinheiro, R$200 mil, e para que a gente consiga estruturar o espaço que temos lá dentro, para que as crianças em pares, conforme os 4 pilares da educação, de forma criativa, trocando experiências, porque assim, né, o pessoal da educação diz que dessa forma nós despertaremos na criança os reais conceitos deles, serão cidadãos ativos em relação ao meio ambiente, né? São 3 avaliações. Na primeira nós tiramos 9 na parte técnica. Então, provavelmente a gente, e aí eu propus maquetes ativas, realidade virtual com o pessoal aqui da USP, para desenvolver um software de realidade virtual, no qual as crianças possam interagir em relação à contaminação do meio ambiente, em relação aos rios, em relação ao que isso ocorre no tratamento, como será o nosso futuro, né? Aonde chegaremos se não nos policiarmos em relação ao lixo e coisas inadequadas. E fiquei muito feliz de o projeto ter sido avaliado na parte técnica com 9, e provavelmente nós vamos ganhar esses R$200 mil. Então, aí nós vamos fazer tudo isso, e aí faremos essas visitas, então, de uma maneira... Hoje, como fazemos? Colocamos um filme e as crianças ficam sentadas, né? E eu percebi que a educação do futuro pede uma interação, as crianças têm que colocar as mãos, né? E assim, eu propus umas coisas lá, também em parceria com a USP aqui,
Se der certo, é um passo meio tímido aí, mas que também pode colaborar para que essas crianças se tornem cidadãos ativos. Quando eu soube ontem que eu só ia ter 30 minutos... Eu tenho que virar. Então, quando eu soube ontem que eu só ia ter 30 minutos, eu sentei com o Bruno pro hotel, falei, Bruno, agora vamos reduzir, né, a minha apresentação. Mas eu tinha uma parte reservada de proposta alternativa de controle, exatamente trabalhando com educação e saúde nas escolas. Dentro dessa lógica, primeiro a gente sensibiliza os profissionais da escola, numa linguagem acessível, que são as leishmanioses, como são transmitidas na escola, numa comunidade onde você vai tendo transmissão. Depois, eu vou com a minha equipe, eu tenho, dentro desse macro projeto, 2 pós-docs que são muito interessados, nós vamos para a escola. Aí tem um primeiro momento com data show, e mostra uma linguagem bem acessível. E tem um segundo momento em que a gente leva, que nós criamos, jogo da memória, quebra-cabeça, e a gente vai para a área externa com eles, estende uma lona grande, leva papel, lápis de cor, e agora, o que é que vocês querem desenhar daquilo que vocês entenderam? E aí você fica encantada com o que as crianças aprendem. Depois, aquilo vai para um mural da escola. E eles levam para casa. Então, a gente tem uma comunidade que a gente começou com esse projeto piloto, em que, quando nós começamos, ela representava 8% dos casos de leishmaniose tegumentar na cidade. Depois que nós fizemos as oficinas na comunidade, com as crianças, com os agentes comunitários, e que era uma festa, foram 4 sábados seguidos, e também houveram algumas oficinas no meio da semana, leva lanche, sabe? Nós tivemos uma redução, durante 6 anos nós só tivemos um caso de transmissão, porque as crianças aprendem e elas levam para casa, e eu acho que você está, de novo, de parabéns, porque você está no caminho certo. É através da educação que a gente vai modificar, que a gente vai conscientizar as pessoas, e tem que começar na base, e tem que começar com as crianças, e eu acho que você está de parabéns. Esse é um caminho importante. Quem não falou foram vários. Bruno, você quer comentar alguma coisa? Eu queria só colocar aqui, não pode ficar aí, pode ficar. Aqui pode ficar. Esse aqui é o Plano Nacional de Segurança Hídrica. As áreas irrigadas, tem todo esse mapeamento. Eu falei com a Agência Nacional de Águas há 2 semanas, praticamente. Toda a informação está disponível para a academia. Inclusive, o que eu queria trazer é que existem mapas de vulnerabilidade. Há inundações, mapa de vulnerabilidade para outros tipos de ameaças e riscos. Então, eu vou passar muito rápido, desculpe aí. Índice de Segurança Hídrica do Brasil. Isso aqui é novo. Por que é novo? Porque ele está calculado ou estimado de diferentes pontos de atenção. Segurança hídrica é not too little, not too much, not too dirty, and not too far. Mas not too far significa não que seja tão longe, talvez que seja acessível também. Ele está incorporando todos esses fatores de vulnerabilidade. Então, dimensão humana também. Então, tudo que nós estamos discutindo relacionados com resiliência, dimensão econômica, estão sendo incorporadas. Esse é um tipo de mapas que a Agência Nacional de Águas está inaugurando, porque isso, normalmente, a IBGE faz isso. Então, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que hoje é o Ministério, na realidade, herdou
um processo que iniciou em 2012, no antigo Plano Nacional de Recursos Hídricos, né? O Plano Nacional de Saneamento Básico, e hoje se confunde, se congrega nesse Plano Nacional de Segurança Hídrica, né? Praticamente temos 4 ou mais leis que trabalham: 9433, 11445, saneamento básico, 9433, recursos hídricos, a política de mudanças climáticas e a política de segurança de proteção civil, né? Então, isso é um novo tipo de mapas que, para nós hidrólogos, também passa a ser um desafio. Imagine também para os que tratam esgoto, né? E aí, quando eu falo de esgoto, eu queria me remeter um pouquinho ao que falávamos antes. E tenho aqui uma situação que mostra, olha, essa é a nossa situação aqui, ó. Isso não é Avengers Endgame, isso é reality. Isso é reality. E o interessante é que, como esse local, isso aqui é São Carlos, junto ao shopping, existem mais 40 mil áreas de riscos no Brasil com esse problema de vulnerabilidade hídrica que produz esgoto, né, o que falava Nick, reuso de esgoto. Ele não falava reuso somente do esgoto doméstico, reuso de esgoto. Isso é esgoto. E os números de São Carlos, por que estou falando isso? Não porque a área que eu trabalho, que esse esgoto representa uma demanda para diluição de água lá nos rios mais de 10 vezes o que nós estamos tirando de água de abastecimento. Então, digamos, se ele fala reuso, todos acreditamos que isso é, temos que falar bem mais amplos. Acabou. It's over, the splitting time between hydrologists and water treatment people. Foi embora a época que estamos separados, a Leila e nós, a Leila com o Márcio. Hoje nós não atacamos isso através de projetos e parcerias em conjunto, nós vamos continuar herdando os mesmos problemas, né? Então, isso é uma realidade. Eu acho que nós, nesse debate, nós tivemos aí bastantes colocações. Ontem nós discutimos isso do ponto de vista de medidas mitigadoras. O Márcio fez uma apresentação sobre a experiência e nós estamos vendo como isso poderá entrar numa temática de resiliência, de gestão de riscos, né? Esse mapa de segurança hídrica é relacionado com risco. Não é com somente água abundante ou água faltante. É com o risco de não ter água em qualidade, em quantidade ou economicamente acessível, né? Então, eu acho que dessa maneira, me parece, Eduardo, né, nós estamos chegando aí a nossa síntese. Se houver, não sei, Marina, se há algum comentário de UFCG ou Pernambuco, nós estamos chegando no final, próximo meio-dia. Se alguém tiver algumas colocações, eu queria dar um fechamento. Tá bom, Eduardo? Você quer comentar? Não. Comentário? Podemos fechar? Então, eu queria... Ah, sim. Nós fizemos, né, a application para trazer o professor Hankins mais uma vez a São Carlos dentro do próximo ano, desse ano ou começo do próximo, para um período mais extenso, né, para trabalhar mais essas questões dessas novas visões de tratamento, e aí onde ele também, com um tempo maior, tem oportunidade de visitar o SAI, visitar outras, né, e ver o que a gente faz. Vamos torcer para que saia, as chances são boas. Sim, muito bom. Bom, Marina, um comentário que você queria... Os acadêmicos, o UFPE já falou que não tem perguntas. Dessa maneira, eu vou, em nome da Federal de Campina Grande, de Pernambuco e da própria Escola de Engenharia de São Carlos, USP, então eu estou chegando a dizer que estamos muito gratos. Foram 2 semanas. Semana passada, o professor Günther Blösch, da Universidade de Técnica de Viena, com sociohidrologia, talvez o Nobel de Sociohidrologia, né, que não existe, mas o equivalente esteve conosco, construiu um modelo sociohidrológico, foi fantástico.
O professor Nick, agora, essa semana, com toda a tecnologia, eu vibrei, não sendo da área, assisti algumas palestras e vi muito potencial. E, sobretudo, a academia que está prestigiando, que estão incubando os parasitas do bem, das grandes ideias, os vírus das grandes inovações. Estão aí nas cabecinhas aí, obviamente pensando na internacionalização, pensando na dupla diplomação, pensando no intercâmbio e também na inovação. Então, em nome da Escola Avançada de Altos Estudos da CAPES, sobre água e sociedade em mudança, que é o título que está aqui, e do projeto FAPESP Sprint, com apoio do INCT, Fiocruz, UTSA, Universidade de Oxford, Warwick, SAI, a própria prefeitura também, que não podia estar aqui, já mandou umas mensagens, e o professor Eduardo, que gentilmente está morando em São Paulo, veio, votou esses dias. Muito obrigado, Eduardo, Júnior e Marcelo, pelo suporte de sempre, e os acadêmicos que estão aí firmes, acreditando num futuro melhor. A todos, muito obrigado, bom fim de semana, e damos por encerrada, então, esse segundo módulo da Escola de Altos Estudos. Obrigado a todos e boa viagem.